nosso grupo do SCC. Vamos seguir agora para o sul do estado, Maria? Vamos para lá então, porque começa a valer hoje as novas regras do balonismo. O acidente com o balão em junho fez com que a ANAC e também órgãos competentes repensassem a maneira como a prática era feita aqui no Brasil. E a Manu volta com a gente para trazer mais informações agora de como funciona essa nova legislação, tudo sendo atualizado, até porque a economia do sul do estado, também o turismo, depende muito do que nós temos, né? A prática do balonismo nessa região, né? A informação ao vivo, Emanuela Justino, é contigo. Oi, Zanotto, exatamente, né? Desde o mês de junho que a gente vem acompanhando toda essa questão do balonismo, que é muito forte em Praia Grande, depois que aconteceu o acidente com as 8 mortes. E essas novas regras foram divulgadas no dia 31 de outubro. A gente trouxe aqui essas novas regras, né? Falando um pouco aí sobre essa norma da ANAC, enfim, que deu esse tempo para as empresas se adequarem. Então, teve aí um mês de novembro inteiro. E aí começa a valer efetivamente hoje. Essas novas regras foram divididas em 3 fases. Na verdade, a primeira começa hoje, então, e aí é claro que é o início agora de uma nova etapa, né? E é muito importante, principalmente para as cidades que vivem desse tipo de trabalho, né? Por exemplo, Praia Grande, que vive do turismo, e o balonismo é muito importante. Então, só recapitulando aqui um pouquinho sobre essas novas regras, né? Começa a valer nessa primeira fase, por exemplo, principalmente as questões de segurança, os equipamentos de segurança que vão ali nos balões. Por exemplo, 2 extintores, a manta ali anti-chamas que tem que ter no balão. Então essas regras já foram divulgadas pela ANAC. Tem que ter o altímetro, o rádio para poder se comunicar, né, para o piloto poder se comunicar. Então, se tiver algum tipo de problema também, sistemas de desinflagem rápida, além do seguro obrigatório. Além disso, em relação à formação desses profissionais, antes não tinha uma regra específica, né, para ser piloto de balão, por exemplo. Então, agora, segundo a ANAC, também esses profissionais precisam ter uma certificação pela ANAC, inclusive também a primeira escola de pilotos de balão do sul aqui do Brasil é em Praia Grande, então saiu também depois, alguns meses, foi inaugurada essa primeira escola, já as empresas se adequando aí para essas novas regras. E, então os pilotos têm que ter a licença de piloto de balão, que é o PBL, né? E além disso também a própria certificação dos balões, né? Os balões agora eles têm que ser fabricados, já ter essa certificação, e aqueles que não têm que pedir essa certificação da ANAC. Então são regras simples, claro que tem muitas outras que estão publicadas lá no site da ANAC, mas só recapitulando, então essas foram as regras aí publicadas, né, nos últimos meses, ali no dia 31, que acaba então funcionando hoje, começa essa primeira fase. A ideia, eu falei que são 3 fases, né? Então é que até 2028 esteja completo aí essa nova regra geral, porque nos próximos 60 dias a ideia é ouvir a ANAC, ouvir o pessoal que trabalha com isso, né? Por exemplo, Praia Grande, que tem muitos pilotos, outras cidades do Brasil que tem essa atividade turística também, para poder ouvir as demandas, para perceber como é que vai ser esse primeiro momento de adequação das empresas, se tem alguma observação, se tem algo que funciona, algo que não funciona nesse primeiro momento, porque é uma atividade relativamente nova. Então é um período ainda considerado de adaptação, mas começa já a valer hoje pelo menos essas questões de segurança, né, as questões de segurança e de fabricação dos balões, por exemplo. E a gente, claro, vai seguir acompanhando por aqui, porque a principal cidade aqui do sul, né, do sul do estado e do sul do Brasil também, que tem muito forte balonismo, é Praia Grande. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Emanuela, pelas informações até agora. Qualquer novidade, a gente volta aí.